Olá, meus queridos, tudo bem? Muito bem-vindos ao Marketing com Poder e hoje nós vamos falar sobre o que é um profissional liberal. Hoje o vídeo está incrível, então eu te convido a assistir esse vídeo. Eu vou falar sobre o que é um profissional liberal, eu vou dar exemplos de profissionais liberais e eu vou dar sete dicas incríveis de como você, profissional liberal, vai aí alcançar os seus objetivos. Então, não perca esse vídeo, assiste, fica comigo até o final. Vem comigo e roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Então, hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre o que é um profissional liberal. Vou falar de uma forma rápida, de uma forma breve, para você entender, você que não sabe, ou você que escuta falar e não tem esse conhecimento. Então, eu vou falar o que é profissional liberal. Profissional liberal é aquele que ele tem uma formação técnica ou universitária aí para desenvolver a sua profissão. Então ele tem um conhecimento numa determinada área, tá bom? Numa área específica. Só que assim, ó, muitas vezes as pessoas ficam indecisas e confusas. Aonde esse profissional liberal ele atua? Gente, o profissional liberal ele pode atuar tanto em empresas, tá? Ele pode prestar serviços para essas empresas ou ele pode trabalhar por conta própria, ok? Então, assim, tem muitos profissionais liberais que trabalham por conta própria, tá bom? Mas eles precisam aí ter uma formação técnica ou uma formação universitária, tá bom? Para poder aí exercer o seu trabalho, a sua profissão com excelência. Tá bom? E dentro também das normas, tá? Eu vou dar exemplo aqui de profissionais liberais, ok? Então assim, eu vim com a minha colinha e eu vou dar exemplo aqui para vocês de profissionais liberais, alguns profissionais liberais aqui que eu acabei colocando para dar esse exemplo. Então, por exemplo, ó, os tipos de profissionais liberais, então nós temos médicos, dentistas, corretores de imóveis, arquitetos, advogados, jornalistas, engenheiros, arquivista, administrador, assistente social, contabilista, corretor de seguros, dentista, nutricionista, psicólogos, fonoaudiólogos. Gente, é uma gama, tá? Não são somente esses. Eu trouxe alguns para vocês aí mais ou menos entenderem. Então vocês estão vendo, ó, que todas essas profissões, elas necessitam que de um curso aí universitário ou, tá bom, de um curso técnico para elas poderem exercer aí a profissão, tá? Vamos lá. Eu vou dar aqui, ó, eu trouxe dois tipos de profissionais liberais, dois exemplos para ficar assim claro para vocês. Então eu trouxe aí um exemplo de uma nutricionista, ok? Então eu vou dar um exemplo. A nutricionista, gente, ela tem uma gama aí de locais que ela pode trabalhar, tá? Então ela pode trabalhar, ela pode prestar um serviço, por exemplo, para um hospital, ela pode aí exercer por conta própria, abrindo aí um consultório, tá? Ela pode fazer um atendimento aí numa clínica, enfim, é uma gama gigantesca aí de local onde ela pode aí estar trabalhando, tá bom? Então é só alguns exemplos para vocês entenderem. Um outro exemplo que eu trouxe é o corretor de seguros. O corretor de seguros é um profissional liberal, tá bom? Então ele pode aí tanto prestar serviços para uma corretora, ele pode prestar serviços aí para uma companhia,
Ele pode trabalhar por conta própria, tá bom? Não necessariamente ele precisa ter um espaço físico para trabalhar. Ele pode trabalhar por conta própria, mas ele pode trabalhar, por exemplo, home office. Então, existem essas possibilidades aí ao qual ele pode estar trabalhando, mas ele também é considerado aí um profissional liberal, tá bom? Então, aí eu dei 2 exemplos, ok? Agora eu vou falar de algo, gente, é muito importante, de extrema importância para você. São as 7 dicas. Eu trouxe essas 7 dicas incríveis para você, profissional liberal, que principalmente aí atua por conta própria. Vamos pensar assim, quando você decide fazer um curso técnico, quando você decide fazer uma faculdade, você sabe que você vai ter gastos. Então, o que nós, profissionais, buscamos? O que nós buscamos? Nós buscamos o quê? Aplicar, né, investir aí nessa profissão, nesses conhecimentos, para a gente futuramente ter um retorno financeiro, para a gente ter aí um sucesso, vamos dizer assim, ser reconhecido aí pelo mercado. Basicamente é isso, o que nós profissionais buscamos. Só que eu vou falar uma real para vocês. O conhecimento, o investimento, muitas vezes, gente, ele não é tudo. Ele não é tudo. Você precisa muito mais do que isso. Você precisa se planejar, você precisa traçar aí as suas metas e os seus objetivos. Quando eu falo em metas em curto, médio e longo prazo. Você tem que ter uma visão geral do que você vai precisar, do que eu vou precisar, o que eu vou precisar fazer, a disposição que eu vou precisar ter para alcançar aí essas metas e esses objetivos, esses resultados, tá bom? Então, por isso que eu resolvi falar aqui um pouquinho sobre essas 7 dicas, tá bom? Para você aí alavancar no seu negócio, fazer com que o seu negócio seja próspero, crescer, tá bom? Então, vamos lá? Mas antes eu vou tomar uma água, gente, porque assim, eu tô falando muito, minha garganta fica seca e aí eu começo a entalar, a engasgar e aí não rola. Então, só um minutinho, tá bom? Então, vamos para 7 dicas para você atingir aí o seu objetivo, tá bom? Eu trouxe aqui a minha colinha, tá bom? Porque eu separei para vocês as 7 dicas, assim, primordiais, que eu vejo, assim, essencial, tá? Como eu já estou no ramo aí do empreendedorismo, então eu acabei selecionando para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira dica, prestem atenção, que essas dicas vão te ajudar nesse caminho, a você que trabalha por conta, você profissional liberal. Primeira super dica, divulgar o seu negócio na internet. Gente, ó, presta atenção no que eu vou falar, que é algo muito importante, tá bom? Muitas pessoas ainda não caíram a ficha, não caíram na real, que a internet é um meio de comunicação fortíssimo para você divulgar o seu trabalho, divulgar aí o seu negócio, tá bom? Quando eu falo de internet, eu falo de redes sociais, eu falo de sites, eu falo de blogs, enfim, de uma forma generalizada, geral, tá bom? Entre outras. Gente, é muito importante a internet. Ó, prestem atenção, por favor, prestem atenção. A internet é importante para você fazer o seu negócio crescer e alavancar. Porque
Gente, analisa comigo. A internet, ela dissemina o seu trabalho, o seu negócio, para mais pessoas. Então você tem essa oportunidade de mostrar aquilo que você faz, o profissional que você é através da internet. Você consegue disseminar essa informação. Por isso ela é tão importante, gente. Por isso. Outra coisa que eu vou falar importante, ó. Preste atenção, por favor, no que eu vou falar, importantíssimo, tá? Você, profissional liberal, que trabalha por conta, você precisa do quê para divulgar o seu negócio? Você precisa, gente, de atenção. Atenção das pessoas. É disso que você precisa. De atenção. E aí eu te faço uma pergunta. Aonde está a atenção das pessoas? Gente, para pensar. A atenção das pessoas estão na internet. O tempo todo as pessoas estão conectadas 24 horas. Então, se você precisa da atenção das pessoas, as pessoas estão conectadas, aonde, meus lindos, vocês precisam estar? Na internet. Nesse meio fortíssimo, fortíssimo de comunicação. As pessoas, às vezes eu me pego pensando e eu às vezes comento assim com algumas pessoas mesmo ao meu redor, as pessoas não têm essa noção ainda. É impressionante, as pessoas acham que não, mas sim, a internet é um meio de comunicação muito, mas muito poderoso e forte, e você tem ela nas suas mãos. Você tem ela nas suas mãos. Ou através de um celular que você tem, ou através de um notebook que você tem. Divulgue o seu trabalho, coloque o seu trabalho na internet, nesse meio forte de comunicação, gente. Não perca tempo. Não perca tempo. Tem gente que fala assim, ai, mas acontece, Gleice, que não acredito muito. Pelo amor de Deus, por que você não acredita? O que mais que você precisa? A sua concorrência, ó, tá passando na sua frente, você tá aí estagnado, parado, achando que não. Gente, o mundo mudou, as coisas estão mudando, a tecnologia está evoluindo. E você precisa acompanhar, você precisa entrar nesse ritmo, você precisa analisar, você precisa ser visionário para o seu negócio crescer, para o seu negócio alavancar. Tá, pode ser que 3 anos atrás não estava esse boom a internet, mas agora está, devido até mesmo de uma situação que ocorreu, que nós estamos vivendo. Uma situação nova, uma situação que está aí, que nos pegou de surpresa. Então, o que aconteceu? Acelerou o processo do mundo digital. Acelerou. Então, você precisa se conectar, você precisa se antenar a isso, senão você vai ficar para trás. E sabe o que vai acontecer? Quando você acordar daqui, eu não digo nem daqui 5 anos, quando você acordar daqui 1 ano, o seu concorrente estará, ó, muito, mas muito mais à frente do que você. Então, analise e pense, ok? Essa é a minha dica, primeira dica. Segunda dica, o conhecimento é o seu bem maior. Outra dica importante, meus queridos. Tem gente que acha, tem profissionais que acham que, estudei, fiz lá o meu curso técnico, fiz lá a minha universidade, já tenho os meus registros aí que eu preciso para exercer a profissão e eu não preciso mais me aprimorar, não preciso mais estudar. Ô meu amor, acorda! Você precisa estudar sim, você tem que estudar constantemente, você tem que se aprimorar constantemente. Porque as coisas mudam. As coisas mudam, gente. Você tem que acompanhar as mudanças, as perspectivas.
Se você parar no tempo e achar que você não precisa estudar porque o que você estudou é o suficiente, o seu negócio vai falir, você vai ficar para trás. E aí não adianta chorar. Então você precisa se atualizar constantemente, tá bom? Mais uma dica, a terceira dica: relacionamento. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Seus contatos te levarão a novos contatos. Você precisa, é o que eu falei da internet, você precisa mostrar para as pessoas que você faz aquilo, que a sua profissão é aquela e que você é um bom profissional e que você exerce aquela profissão, que você pode ajudar as pessoas através daquilo que você faz. E o que acontece? As pessoas precisam saber, gente. Se as pessoas não sabem, como que você vai fazer o seu negócio crescer? Como que você vai fazer o seu negócio alavancar? Como que você vai ser talvez aí uma referência? Como que você vai ser uma pessoa conhecida? Como, se as pessoas não sabem aquilo que você faz? Então você precisa, gente, desse relacionamento. Você precisa aí desses contatos. Você precisa informar conhecidos, parente, vizinho, vizinha, enfim, sobre aquilo que você faz. E se você começa a fazer algo novo dentro daquilo que você já exerce, você precisa falar. Gente, olha, eu fazia isso, continuo fazendo isso, mas agora me especializei nisso e também estou fazendo isso. Porque se as pessoas precisarem do seu serviço, elas vão te procurar. Elas vão te procurar. Entendeu? Então vocês precisam ter aí os contatos e informar os contatos. Vocês já ouviram pessoas falarem assim, ó, numa conversa, você está conversando com alguém e aí você fala assim, então, fulano, eu faço isso, eu faço esse trabalho assim, assim, essa, e explica o que você faz. Aí a pessoa fala assim, nossa, não acredito, se você tivesse me falado, eu acabei de contratar uma pessoa para fazer exatamente isso que você faz. Pô, meu, se você tivesse me falado, eu tinha te contratado. Já pararam para analisar? Já viram pessoas falando? Mas se você tivesse me falado, entendeu? Eu tinha feito. Mas se você tivesse me falado, eu tinha contratado o seu serviço, eu tinha te indicado para alguém, porque fulano estava precisando. Amores, quem tem boca vai a Roma, tá? Então assim, vocês precisam aí manter as pessoas o tempo todo informadas sobre aquilo que vocês estão fazendo, sobre aquilo que vocês fazem, tá bom? Ou se você se especializou em alguma área dentro daquilo que você já exerce, comunica, fala, precisa, tá bom? Porque isso é fundamental para o seu crescimento também. Próxima dica é a quarta: não ignore os riscos. Gente, isso é muito importante, tá? Conheça os riscos e não ignore eles. Eu vou falar porque assim, gente, é muito importante isso. Por que é importante? Porque se você ignorar os riscos, você tende a falir. O seu negócio tende a não prosperar, a não dar certo, tá bom? E é interessante porque essa semana agora que passou, eu participei de uma mentoria, né? Gente, desculpa, agora é o cara do pão que passa aí buzinando, bi, 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 e atrapalha o nosso vídeo. Desculpem, tá? Mas é assim que funciona. Então, assim, ó, até perdi o raciocínio. Não ignore. Por quê? Então, eu tava participando, lembrei agora, tava participando de uma mentoria coletiva semana passada, né? Com uma empresária. E o que ela colocou tem um total sentido e é o que eu decidi trazer aqui para vocês, porque faz total sentido e é muito importante para nós que trabalhamos aí por conta. Você precisa ter, gente, uma reserva financeira.
tá? E as pessoas acabam ignorando isso. Por quê? Porque acho que não é importante. Acho que não é importante. E aí ela tem aí o seu lucro e aí ela mistura tudo. Ela mistura os seus gastos pessoais, ela mistura os seus gastos aí do seu negócio e enfim. E aí vira uma confusão. E aí o que acontece? Ela acaba não tendo controle daquilo que ela ganha e aí tende aí a se bagunçar toda e adquirir aí dívidas e mais dívidas e aí acabar indo à falência, né? Então isso é muito importante. Uma dica que eu dou, diminua os gastos fixos. Por quê? Porque quanto mais você diminui os gastos fixos, maior é o quê? É o seu lucro. Porque, por exemplo, as pessoas, nós estávamos até comentando sobre isso nessa mentoria, as pessoas, elas tendem a fazer o quê? Ah, ela ganhou tanto. Ah, eu ganhei tanto. Nossa, lucrei muito esse mês. Aí ela pega esse lucro e gasta com coisas pessoais. Aí ela vai lá, compra algo caro, troca isso, troca aquilo, adquire um bem sem necessidade muitas vezes, acaba agindo por empolgação e acaba não planejando, não pensando nisso. Então você não pode ignorar isso. Se você recebeu, você tem que fazer o quê? Você tem que diminuir sim os seus gastos fixos que você tem aí no dia a dia. Para quê? Para quando você receber, quando você tiver esse lucro, você faz o quê? Você guarda, você tem uma reserva financeira, para você ter um fluxo de caixa. Porque o negócio, gente, ele oscila. Ele não é estável sempre, todos os meses. Então você precisa ter essa reserva guardada. Porque se você não tiver, você vai se atropelar. E a tendência é o quê? É você desanimar, desmotivar e falir. Não durar muito, não prosperar nesse negócio, tá bom? Então essa é uma dica muito importante. Eu tive aí esse bate-papo aí nessa mentoria e eu achei muito interessante, né? Eu já faço isso, né? Eu já obtenho isso, já tenho isso no meu negócio, de ter aí essas reservas, mas eu trago aí para vocês adquirirem aí no negócio de vocês, tá bom? Então é uma dica que eu deixo e que eu dou, ok? Quinta super dica, siga a sua visão. Gente, por que siga a sua visão? Porque você tem aí uma visão, você traçou um plano, você traçou um objetivo. Lembra que eu falei lá atrás? A sua meta de curto, médio e longo prazo? Então é isso. Então você teve uma visão, você traçou esse plano. Siga ele. Tem pessoas que mudam, começam a não dar certo, ou por algum motivo teve algum obstáculo, alguma coisa, ela muda, de repente, do nada. Não façam isso, não façam isso, não pode. O que vai acontecer? Você vai sim ir redirecionando esse percurso, esse trajeto, esse caminho, você vai modelando, você vai moldando de acordo aí com algumas coisas que vão surgindo no meio do caminho, que nem tudo a gente consegue prever, certo? Mas a minha dica é não mude, por favor. Obstáculos virão, sim, dificuldades virão, sim, mas você precisa permanecer aí firme e forte, acreditar que vai dar certo. Não é o caminho mudar, tá bom? Não é o caminho. Siga a sua visão, siga a sua visão. Faça os ajustes que serão necessários, sim, tá bom? Os ajustes de rotas que serão necessários, tá bom? Para que você esteja alinhado com o quê? Com o mercado e com as perspectivas, ok? Que virão. Então, essa é a minha dica. Sexto, planeje o investimento do seu negócio. Sim, gente, você precisa planejar o investimento do seu negócio. Se você não planejar, não vai dar certo. Você não tem como alavancar o seu negócio. O negócio, ele precisa de investimento. Só que para isso você precisa planejar. Não, gente, olha, não façam coisas extraordinárias. Comece com um pouquinho,
pouquinho de cada vez, vai investindo aos poucos, de acordo com aquilo que você pode, de acordo com aquilo que você tem. E aí você vai investindo aos poucos, ganhando. Aí aquilo que você ganha, você investe mais um pouquinho. Aí você ganha mais um pouco. Aí você investe mais um pouco. E assim você vai crescendo gradativamente. Às vezes eu vejo assim pessoas que pegam um montante, um dinheiro assim absurdo e faz aquele investimento. Aí eu pergunto, pra quê? Pra quê? Aí adquire dívidas e aí não consegue sustentar. Não consegue sustentar o negócio e não consegue sustentar a dívida que fez. Então você precisa planejar o investimento do seu negócio, tá bom? Uma frase que eu ouvi, na verdade eu vi ela, eu não lembro aonde que eu acabei vendo essa frase e falava assim, a defesa é o melhor ataque. Então assim, quando você está preparado, tá? Porque o negócio ele vai oscilar. Quando você está preparado para essas oscilações, quando você está preparado para investir ou para reinvestir, é a melhor coisa, é o melhor ataque que tem. Entendeu? Muito mais válido que você pegar aquele dinheiro que você não tem, aquele dinheiro que você não possui, né? E acabar se metendo aí às vezes até numa enrascada, né? Vamos dizer assim, sem poder, né, fazendo dívidas absurdas, dívidas gigantescas, e aí investindo num negócio sabendo que não precisa daquilo naquele momento, que tudo é aos poucos, que as coisas vêm aos poucos, os resultados vêm aos poucos, gradativamente, tá bom? Então essa é a dica, cuidado, tá bom? Planeje o investimento do seu negócio, tá? 7ª e última dica, faça networking. Gente, o networking, ele é importante, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês também muito importante, assim, não veja a sua concorrência como um inimigo. Não veja. Gente, antes de eu falar sobre isso, peraí que eu vou tomar um golinho de água, que eu tô com sede. Então não veja a sua concorrência como inimigo. Troque ideias, aprenda com ela. Por quê, gente? Porque assim, nós aprendemos com os outros também, principalmente com a nossa concorrência e vice-versa, não é mesmo? Então isso é importante. Mas eu vou deixar uma dica, tá bom? Não se compare. Não se compare. Por quê? Porque quando você se compara à sua concorrência e a sua concorrência ela está num patamar acima, você vai desanimar. E às vezes pode passar na sua cabeça que você não é um bom profissional. E você é. Entendeu? Então saiba analisar um todo. Se a sua concorrência está acima, então ela iniciou antes. Por isso que ela está num patamar acima. Ou ela tomou algumas decisões antes de você. Por isso ela está num patamar acima. Então, não fique se comparando. Ah, minha concorrência tá assim, eu tô assado. Ah, mas não sei o que lá e eu assim. Não, porque você vai desanimar, você vai se frustrar e você vai o quê? Desistir. Entendeu? Então, a única dica que eu dou para você aqui, que isso sempre acontece, você precisa ter visão, tá? O que eu falei lá atrás foi a minha primeira dica, tá bom? Você precisa entrar aí na internet, ok? Você precisa. Desculpa, gente, o alarme do celular tocou e eu tive que desligar, tá bom? Mas é assim que nós vamos fazendo, tá? Então é assim, gente, tá? Então você precisa estar na internet. Não deixe que a sua concorrência inicie agora na internet e você inicie só daqui 1 ano ou só daqui 2 anos. Entendeu? Porque você acha que não é tão importante agora. Então, isso não faça isso, ok? Inicie, comece já, porque muitas vezes a concorrência, ela está num patamar acima por conta que ela já iniciou,
principalmente nesse meio de comunicação fortíssimo, tá bom? Então eu te indico a iniciar também a divulgar o seu negócio na internet, que você vai alavancar também, assim como a sua concorrência alavancou ou está alavancando, tá bom? Mas não fique para trás, ok? Então é isso, meus queridos. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído aí com essas 7 dicas. Coloquem em prática, analisem, reflitam e eu tenho certeza que esse é o caminho, tá bom? Bom, é isso. Gratidão. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!